quintas-feiras que Deus tem falado conosco. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Deus vai ministrar aos nossos corações. Amém? Abra a tua Bíblia. Salmo de número 105. Glória a Deus. Salmo de número 105. Falei dessa palavra ontem lá em Mogi. E o Teco, baixa um pouquinho só o retorno, porque ontem a gente usou e só o retorno, do vermelho. E glória a Deus. Pode baixar. E 2, e pode baixar. Pode baixar. E 1, 2. E glória a Deus. Tá bom, beleza, deixa assim por enquanto. Eu falei desse salmo. Esse salmo ele é muito interessante. Salmo de número 105. Olha o que diz: dei graças ao Senhor e invoquei o seu nome. Verso 1, né? Estou lendo. Dei graças ao Senhor e invoquei o seu nome. Invoquem o seu nome. Divulguem entre as nações o que ele tem feito. Verso 2. Cantem a ele, louvem-no, falem de todas as suas maravilhas. 3. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que o buscam. Para por aí, nós podíamos continuar, mas não tem necessidade. O salmista está falando da importância de a gente glorificar a Deus, de a gente falar de tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Muitas vezes, o ser humano, ele é muito... eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa cultura. A gente é muito ligado naquilo que nos falta, naquilo que nós não recebemos, naquilo que muitas vezes parece difícil para nós. Mas nós esquecemos de ver aquilo que Deus já nos fez, aquilo que Deus já realizou. Isso se chama gratidão. Esses dias atrás, eu não me lembro que dia que foi, eu falava sobre gratidão, que a importância de você ser grato. Gratidão, ele só não abençoa a vida daquela pessoa, ele não abençoa apenas a vida daquela pessoa, mas abençoa a sua. Ele destrava, abre algumas coisas, algumas portas na tua vida. E é isso que o salmista está falando. E quando a gente chega no final desse salmo, se a gente for lá para frente, o salmo de número 105 ele é bem grande. Quando a gente chega lá no verso 37, na verdade se a gente vem antes, né? Porque a partir dali ele começa a falar daquilo que Deus faz, ou melhor, daquilo que Deus fez, ele começa a falar. E no 37 ele fala assim: ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e de ouro. Não havia em sua tribo quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com um verdadeiro pavor do israelita. Ele estendeu uma nuvem para lhe dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele lhe enviou cordonidas e saciou com o pão do céu. Ele fendeu a rocha, jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Deixa eu te falar um negócio, existe uma promessa sobre a tua vida. Você pode dizer glória a Deus? Existe algo de especial que Deus já marcou, e quando Deus marca, Ele faz. Eu posso me esquecer das promessas de Deus, mas Deus não esquece das próprias promessas que Ele fez. E aqui Ele está falando exatamente isso. Eu fiz, eu realizei, eu tirei, eu libertei, eu prosperei. Sabe por quê? Porque existe uma promessa sobre a tua vida. E Ele continua dizendo, verso 46, fez o seu povo sair cheio de júbilos e os seus escolhidos com cânticos alegres. Aí ele continua dizendo no 44, dei-lhes a terra das nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos. Olha só, ele está falando: eu dei aquilo até que você não plantou, eu dei aquilo que você não plantou, você está colhendo. E aí ele termina com o verso 45, para que obedecessem os seus decretos e guardassem
as suas leis. Deus fez tudo o que Ele fez na vida daquele povo para apenas uma coisa, para que eles obedecessem e guardassem os estatutos. Deus nessa noite hoje está falando comigo e com você. Eu quero realizar, eu vou realizar. Para quê? Para que você guarde, para que você obedeça os estatutos de Deus. É isso que você precisa fazer apenas. E é por isso que eu falo que muitas vezes nós não conseguimos entender ou compreender ou ver aquilo que Deus já realizou. E quando a gente não consegue entender isso, a gente não está obedecendo, a gente não está guardando esses estatutos, essas leis, essa palavra maravilhosa sobre as nossas vidas. Que hoje, nessa noite, você entenda que existe uma palavra profética sobre a tua vida, a palavra é a própria Bíblia. E que Ele vai fazer, que Ele vai abençoar agora. Que eu e você precisamos fazer é apenas obedecer e guardar os estatutos do Senhor. Amém? Fique sobre os seus pés em nome de Jesus. Hoje, nessa noite, vai sair daqui de cima uma palavra profética sobre a tua vida. Daqui desse altar hoje vai sair para a tua vida uma palavra profética que você possa obedecer, que você possa guardar isso no teu coração. Porque a palavra que vai ser lançada sobre a tua vida, ela vai tomar forma, ela vai começar a gerar algumas coisas na tua vida e na vida de outras pessoas. Porque a palavra do Senhor, se a gente pegar aqui, Ele vai falar que é para a gente falar de geração em geração, é para a gente falar sempre, para as pessoas que estão em volta de nós. Então tem bênção que Deus vai liberar hoje na minha vida e na tua vida, meu irmão, que ela vai servir não apenas para mim, mas para as pessoas que estão em volta, para a descendência, para as pessoas que vierem depois de mim. A palavra profética para a tua vida hoje é essa. Deus vai fazer o que você precisa fazer, o que você precisa é apenas guardar e obedecer a palavra do Senhor. Feche seus olhos, Pai. Nessa noite queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Muito obrigado. Que essa noite profética, Pai, ela venha a trazer uma transformação na nossa vida, que nós possamos sair daqui, Pai, transformados por essa palavra, e que tudo que for dito daqui de cima, ela encontre um terreno fértil, ela encontre uma terra arada, e que essa semente caia, e ela produza, como diz a tua palavra, 30, 60, 100 por um, e que tudo que aconteça nas nossas vidas seja para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus é isso que nós pedimos e desde já agradecemos. Recebe essa palavra no teu coração. Aplauda ao Senhor e adore Ele nessa noite. Adore ao Senhor. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração
da chuva, meu coração tem sede de ti, meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, meu e Deus meu. A chuva, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. A chuva, Senhor Jesus, chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vem chover, vem chover. Vai chover, chuva, chuva, chuva do Espírito sobre nós, Senhor. Enche-nos com teu poder, enche-nos com tua graça, Espírito Santo. Derrama, Senhor, o teu poder. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. E é muito interessante. Eu estava conversando com o presbítero Zé Lopes sobre a plantação. Que o lavrador espera a primeira chuva e a última. A primeira porque, né? A chuva fofa a terra e faz. Pode ver, quem tem quintal aí sabe, né, Carol? Quando chove, pode crer que enche de mato. Ninguém plantou, mas nasce. E esse versículo lindo que o pastor falou, que nós vamos colher de um fruto que não foi nem a gente que plantou. Deus, Ele é poderoso. Aí eu falei, mas irmã, será que isso é bíblico? É sim. Sabe o jardim do Éden? Deus primeiro criou o céu, a terra e todas as coisas, não criou o homem primeiro. Já reparou isso? Aí o Senhor falou comigo, para você não dar um pitaco. Porque a gente gosta de dar opinião, né? E Deus, Ele sabe, Ele plantou o jardim e colocou o homem. Nada que foi feito no jardim foi o homem que cultivou no jardim do Éden. Amém? Glória a Deus. Parece que é algo que a gente não aprende assim, que a gente tem que fazer as coisas para merecer, não é verdade? Mas a graça do Senhor está nessa noite, nesse lugar. É um favor que eu e você não merecemos. O favor de Deus, o perdão de Deus pelos nossos pecados. E nessa noite profética, o Senhor, é muito bom ter você aqui. Porque quando nós saímos da nossa tenda, da nossa casa, é que nós conseguimos viver o sobrenatural de Deus. Amém? Você está aqui não é por acaso, não foi porque alguém convidou, foi porque você, o Espírito Santo, de alguma maneira, por alguma razão, te trouxe nessa noite para um mover poderoso na tua vida. Amém? Glória a Deus! Oh, glória! E nessa noite você vai receber uma palavra de vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar
Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minhas bênçãos serão sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Aleluia. Sai da tua tenda, sai do teu lugar de comodismo, porque o Senhor nessa noite, eu profetizo a vitória do Senhor. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Deus tem o melhor pra mim. Você pode profetizar? Deus tem o melhor pra mim. Aleluia. E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, e o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Aleluia. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Diga assim: Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Ele deu tudo pra ti. Deus tem o melhor pra mim. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim.
porque Ele sempre é bom na luz. Jesus não foi derrotado pelas trevas, Ele sempre é bom para pagar um preço. E é por isso que nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus. Nós saímos das nossas casas nessa noite, porque nós cremos, ó Deus, que nessa noite nós vamos receber uma palavra profética. E que ao praticar essa palavra, o melhor de Deus vai começar a acontecer em nossas vidas. Glória a Deus. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus, está por vir. As promessas do Pai, as promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus, está por vir. Oh, glória a Deus, e ela diz assim: e serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, a família prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Oh, aleluia, então levanta, Pai, onde se levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Oh, aleluia. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Levanta, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu.
busca o milagre que tem reservado pra ti e verás que eu sou o que assim diz o Senhor, filho Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Você sente por um instante? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em João. Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 4. Glória a Deus. A Bíblia diz assim a partir do verso 46. Diz assim, quando 46, 4:46, 4:46. A Bíblia diz assim, mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia. Ele tinha onde tinha transformado a água em vinho, e ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, e que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra. Diga, o homem confiou na palavra de Jesus. Amém? O homem confiou na palavra de Jesus. E a Bíblia diz que ele partiu. Irmão, você quer o segredo do teu milagre? É confiar na palavra do Senhor. Eu costumo dizer que a Bíblia, para o mundo, ela é loucura. Mas para nós que temos o Espírito Santo de Deus, tudo é muito claro. Porque você pega uma palavra dessa, gente, você não precisa de como é que chama aquela aula de teologia que a gente, exegésia, que é o que você olha e o texto, meu irmão, uma palavra dessa, a Bíblia diz que Jesus chega num lugar, um cara fica sabendo, um camarada fica sabendo, Jesus está lá, vai lá, meu filho está morrendo. A Bíblia diz assim, faz o seguinte, vai, porque seu filho não vai morrer. A Bíblia diz que o homem olha, confia na palavra e aí a gente fica a vida inteira e não consegue confiar naquilo que Deus está falando com a gente. Aí o que a gente quer? Que as coisas aconteçam. Meu irmão, não vai acontecer. Sabe por quê? Porque a chave do negócio é confiar na palavra de Jesus.
sabe o que eu estou passando, nem você sabe o que eu estou passando. Mas a gente tem que confiar naquilo que a palavra diz a nosso respeito. A chave, né? A chave do sucesso, o segredo. E aí é um segredo mesmo, que é só quem tem o Espírito Santo para poder ter uma revelação. Porque quem lê e não conhece, não tem contato com o Espírito Santo, vai ficar, o que é esse crente? É assim mesmo, os crentes é doido. Hoje a gente saiu com a Sara, a gente sai, dá risada, vai lá. Aí chegou uma hora que a gente começou a dar risada e falou, feliz é o Ricardo, que acabou os problemas, aí a gente dá risada, daqui a pouco a gente chora também. Aí falou, os caras é doido, tem 20 dias que o marido da mulher morreu, está dando risada, é assim mesmo, vamos embora, tem que confiar na palavra, Jesus falou, vai acontecer. Por isso que as pessoas não entendem a loucura, que as coisas de Deus para o mundo é loucura. Que você possa confiar nessa palavra, na palavra que Jesus tem para a tua vida, na palavra que Jesus já falou a teu respeito, na palavra que está lançada sobre a tua vida, nessa palavra maravilhosa que se chama Bíblia. Agora, tem um porém, se você não conhece, não tem como. É a mesma coisa que você ter um testamento que não é aberto. Não é mesmo, Rodrigo? Nersão deixa um testamento para o Rodrigo. Ih, o Marco já ficou com ciúmes. Aí, o que adianta? Se não abrir o testamento, o Rodrigo vai ter que dividir com os 3. Que está lá, mais os 3, né? Agora, se ele abrir o testamento, tudo aquilo é dele. Pronto, acabou. Então que a gente possa nessa noite abrir esse testamento maravilhoso e fazer como aquele homem fez. Confiou na palavra do Senhor e foi. Todo mundo conhece a história aqui, né? A Bíblia diz que ele chega lá, aquele ó, não chegou nem dentro de casa, Zé. Ele não tinha nem colocado o pé dentro de casa. Ô, teu filho está curado. Que hora foi? Mais ou menos essa hora. E o Espírito Santo, ó, foi na hora que Jesus falou. Meu irmão, hoje Jesus está indo ao encontro de alguma necessidade tua. Eu creio em nome de Jesus. Deus está indo ao encontro à tua necessidade. E no mundo espiritual isso já tomou forma. Agora, você sai daqui crendo na palavra? Se você sair crendo na palavra, você vai ver o que esse homem viveu. Amém? Quem que crê nessa palavra, diga glória a Deus. Eu quero aproveitar e te chamar para dizimar e ofertar. Se você tiver o desejo, quiser. Pastor, eu não entendo. Você e Deus, tranquilo. Agora, se você entende, se você sabe, se você confia na palavra, dizime e oferte. Dizime e oferte. Porque a palavra tem poder. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Ela chega e ela opera aquilo que ela precisa operar. Ela faz o que ela tiver que fazer. É isso que a própria palavra diz. Amém? Pix da igreja ibanovasp@gmail.com. Tem um QR Code aí no envelope. Pastor, não quero QR Code, não quero envelope, eu quero colocar meu dinheiro aqui, minha oferta aqui. Eu não quero falar de dinheiro, né? Vou colocar minha oferta aqui. Não importa, do jeito que for melhor, dizime e oferte nessa noite, confiando na palavra de Jesus sobre a tua vida. Isso não é troca, amém? É fidelidade. Dizime e oferte com toda a alegria do seu coração. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o seu rosto, perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Oh, aleluia. Glória a Deus. Primícia, viu? Primícia o Maldão vai até pegar aqui, já vai mexer ali. Essas primícias, elas foram compradas com a oferta que as pessoas dão em Pix, em dinheiro, né? Então hoje nós fui lá no mercado, comprei. Olha, gente, compra nada, R$120, né? A gente recebe de algumas pessoas que elas nos enviam Pix. Então isso aqui é para fazer completar 2 cestas básicas ali, né, Naulão? Que a gente já vai abençoar a vida de alguém em nome de Jesus. Amém?
Então vamos orar, dízimo, oferta pelas primícias, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer nessa noite. Obrigado por todo dízimo, por toda oferta. Pai, aquilo que foi deixado aqui no gasofilaço. Pai, aquilo que as pessoas têm dizimado e ofertado. Pai, quantas pessoas têm colocado direto na conta da igreja. Pai, eu sei que o Senhor também está visitando. Porque o Senhor é Deus que conhece todas as coisas. Pai, o Senhor é onisciente. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor é onipresente. O Senhor está em todo lugar. O Senhor é onipotente. O maior poder é do Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, abençoa a vida dos teus filhos que têm dizimado e ofertado, que têm ajudado com as primícias. Pai, e aqueles que ainda não conseguem, que o Senhor fale, ministre, que eles entendam, Pai, que nós precisamos confiar na Tua palavra. Nós não podemos confiar no que está no nosso bolso, nós não podemos confiar na força do nosso braço. A Tua palavra diz: maldito é o homem que confia no homem. E nós temos o grande costume, Pai, de achar que é confiar na outra pessoa. Não, às vezes nós estamos confiando em nós mesmos. E que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Eu já vou passar a palavra para a Gil, quero só dar um recadinho, põe para mim, Teco. Amanhã nós temos estudo, que é a nossa momento de estudo, né, a noite de estudo, toda sexta-feira, às 20 horas, isso, obrigado, Teco, às 20 horas nós estamos aqui reunidos, estamos estudando o livro de Jeremias. Sexta-feira foi abençoado. A aula, quando eu olhei no relógio, era 8:55 e a gente não tinha saído da introdução, não foi? Quem estava aqui sabe. Venha 8 horas da noite. Sábado nós não temos atividade na igreja. Domingo nós temos o nosso culto de celebração. Amém? Domingo, culto de celebração. Segunda-feira eu estou esquecendo de falar. Segunda-feira nós estamos tendo oração, viu? Toda segunda-feira oração aqui. Domingo, segunda-feira tem oração. Toda segunda-feira às 20 horas vem orar. Né? Eu já tenho visto a resposta de algumas orações aqui que nós temos feito na segunda, amém? Então toda segunda-feira, amém? Põe para nós aí da palestra, por favor, a palestra dia 23 desse mês, um dia de estudo, a noite profética de Mogi, né? Quarta-feira, não, mas a palestra, é um cor de abóbora até. Não, isso daí é noite. Isso. Tem um outro aí. Não está lá, Mati? Está tudo lá. Ela vai falar. Exato. Aí, achou. Dia 23, às 20 horas, teremos essa palestra com essa psicóloga Mirtz. Ela vai falar sobre o tema, né, desse Maio Laranja, que fala sobre. Está lá em cima. Deixa eu ler, minha vista está embaçada, né? Para mim não falar errado. Combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil. Nós até fizemos outro post, eu vou mandar amanhã para o Édipo, para ele começar a colocar nas redes sociais da prefeitura também, porque isso aqui é para a comunidade, tá, gente? Isso aqui não é para a igreja só, não. Pode convidar todo mundo, fala do Maio Laranja, e o combate ao abuso sexual e a exploração, o combate ao abuso e exploração sexual infantil no Brasil, amém? Então, ela vai estar aqui, ela vai ministrar. E domingo agora, não deixe de trazer as crianças, que vai vir a tia Sossô lá de Poá, Poá praticamente lá, né, Zé? Cidade Campbell, Poá, é longe. Aí ela vai vir, já falei com o Marco e a Luciana, eles vão buscar ela lá, isso aí, ó. Eles vão buscar ela lá na estação, vão trazer, inclusive depois do culto. Acabou o culto, eu vou deixar vocês fechando a igreja, eu tenho que levar ela de volta, porque eu não posso deixar a mulher de sair daqui 9, 8 horas da noite, pegar trem, ônibus, e aí eu vou levar, eu e a pastora. Então, mas domingo, essas crianças acima de 5 anos, assim, 5 anos, acima de 5 anos vai ter essa aula com ela. Ela também vai falar desse Maio Laranja. Então traga as crianças, não deixe de trazer, porque vai ser tremendo. Em nome de Jesus, não é um encontro, mas vai ser tremendo, né? Quem lembra dessa fase? Encontro tremendo. Eu não podia falar o que aconteceu, não, tudo era tremendo, né? Vai ser tremendo, em nome de Jesus. Gi, vem cá. Gi, fica à vontade, porque eu estou sentindo uma presença de Deus nesse altar. E eu sei que Deus vai te usar. Tá facinho para pregar, viu? Se eu não paro aqui, eu fico pregando, viu? Já, em nome de Jesus. Não é a gente não, Gi, é o Espírito Santo que nos usa. Amém? Mas fique à vontade, deixa Jesus te usar. Estenda suas mãos para cá, Pai. Nós queremos agradecer mais uma vez pela vida da Gi, por essa mulher de Deus que tem ajudado, colaborado.
Ah, Deus, que o Senhor possa guardá-la agora, em nome de Jesus, que o Senhor visite a necessidade da tua filha, aquilo que ela tem pedido, porque muitas vezes nós subimos aqui, mas nós temos tanta necessidade quanto as pessoas que estão embaixo. Mas a tua palavra diz, Pai, que o Senhor não nos despede da mesma forma. E eu sei que ela está aqui passando algo para a igreja, mas tu está visitando a necessidade da tua filha. Por isso, nessa noite, nós declaramos ela abençoada. O Bill que está trabalhando nesse momento, abençoa o teu filho, guarda ele, livra de todo acidente, de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, guarda a vida da Lolo, guarda essa família missionária que tem abençoado toda a tua obra e usa ela agora da melhor maneira possível. É isso que pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que bênção, né, irmãos? Esse encontro marcado por Deus para nossas vidas desde o começo, desde a abertura desse culto. A cada louvor já foi escolhido a dedinho por nosso Pai, porque é Ele que sonda, é Ele que sabe, é Ele que conhece o nosso coração, as lutas, as nossas necessidades. E como foi confirmado aqui desde o começo do culto, Ele me trouxe essa noite aqui para dizer: não perdeu o controle. Aleluia! Esse é o Deus que ainda faz, é o Deus do eu sou, que é sobre a nossa vida, irmãos. E a palavra que eu trouxe, que eu quero, obrigado, Zé, Deus abençoe, dividir com os irmãos, ela está no livro de 1 Reis. Gi, só antes de você ler, a Vera está nos assistindo, viu? Vera está assistindo. Paz, Vera, que alegria, Vera. Seja bem-vinda, Vera, a mais um culto, a mais uma palavra do Senhor. Todos os irmãos que estão em casa, que o nosso Senhor visita o teu lar, a tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Eu vou ler o versículo 4. Aqui fala da vida de Elias no Monte Horebe. É uma palavra muitíssimo conhecida, irmãos, mas foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, porque é muito importante a gente entender o que a gente vem ouvindo, em qual mesa a gente tem sentado, qual palavra a gente tem deixado entrar em nosso coração. Qual tipo de palavra? Porque aqui Elias, no versículo 4, diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhou de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Eu queria que os irmãos repetissem só esse pedacinho. Levanta-te e come. Aleluia. Mais uma vez, irmão, com toda fé. Levanta-te e come. Irmãos, como é importante a gente entender a soberania e o cuidado deste Deus que servimos. Porque quantas as vezes o nosso dia tem sido debaixo de um zimbro? A nossa semana tem sido em algum momento debaixo de um zimbro. Sabe o que eu entendo aqui? Mateus 6,6, que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Tu, quando orar, entra no teu quarto, feche a porta e ora. Porque o Deus do secreto está lá e te ouve, e te recompensará. Eu vejo aqui para muitos, nossa, Elias está derrotado. Irmãos, no meu coração eu entendo, é um momento que ele se separou para Deus. Porque a gente é ser humano. A gente é ser humano, homem, carne e osso. E a gente precisa se declarar dessa forma para Deus. Muitas das vezes se deitar, entrar no quarto
Se deitar debaixo desse zimbro e abrir o coração para Deus. Senhor, até aqui eu consegui. Senhor, até aqui foi a minha mão. Senhor, até aqui foi o meu controle, mas eu não aguento mais. Elias pediu aqui para Deus, tira a minha vida, porque eu já não aguento mais. Ali ele se deitou, ele dormiu, e o Senhor Deus enviou esse anjo. E é exatamente o que Deus colocou no meu coração para trazer a nossa igreja. Que a presença dele já está aqui desde o início desse culto. É a gente se firmar na palavra do Senhor, para a gente poder entender a voz de Deus, para a gente poder ouvir a voz de Deus, porque muitos momentos debaixo desse zimbro, irmãos, a gente não vai ter palavra de levanta e come, não. A gente não vai ter abraço, a gente não vai ter batidinha no ombro, vai ser só eu, só você e Deus. E aí? O coração está preparado para se derramar, para se abrir para o Senhor? Porque aqui Elias foi o que ele fez, ele chegou no limite. Ah, é fraco, irmãos, fraco. Se a gente voltar um capítulo antes, esse homem ele foi um profeta dos maiores marcos aqui no livro de Reis. Uma oração desse profeta desceu fogo dos céus. O Senhor mostrou a glória ali, ó, não somente para ele provou, mas para aquele povo todo crer que ali havia um Deus. Olha que profeta, olha que intimidade desse homem com Deus. E chegou nesse momento, se deitou debaixo do zimbro, Senhor, eu não aguento mais. Porque, irmãos, a caminhada com o Senhor, quem disse que é fácil? Quem disse que renúncia é fácil? Quem disse que o cala-te-boca é fácil? Mas é esse o evangelho que transforma. É o evangelho que dói. É o evangelho que te arranca de dentro aqui, ó, para fora. Porque a gente é rodeado, irmãos, por uma nuvem de testemunhas. Nossa, olha, se fosse um outro tempo, ela ia fazer de outra forma. Mas Deus permite a gente passar, irmãos, por esses zimbros, para a glória dele ser vista, para as pessoas reconhecerem quem é o Deus que servimos, irmãos. E o Senhor, ele não nos abandona, como foi dito aqui, ó, é o mesmo Deus que fez, é o mesmo Deus que faz, é o mesmo Deus que está fazendo. A gente só precisa crer, a gente só precisa buscar, irmãos, que ninguém pode tirar a palavra do Senhor. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Que Deus respeitoso. Deus cuida com tanto carinho, irmãos. Eu imagino o Senhor, só faltou me pegar no colo. Comeu, bebeu, dorme, meu filho. É o tempo de descansar. É o tempo de descansar. Não se machuca, não. Não deixa palavras contras dizer, ih, já morreu, ih, fraquejou, tá fraco. Não, irmãos. Há tempo para tudo. E há tempo do cuidado do colinho do papai. Aleluia! Ele alimentou, ele deu de beber e Elias ali só recebendo. Comeu, bebeu. Estava essa água viva, transbordando ali dentro de Elias, e ele entendeu, volta a dormir, é o tempo de descanso. Ele entendeu isso, irmãos, porque foi ali, ó, o tempo que ele tirou para Deus, para o Deus do secreto, o Deus da intimidade, aquele Deus que é você e ele, ninguém nem imagina o que você está passando, e você está ali, ó, no teu quarto, você está ali debaixo do teu zimbro e Deus está ali contigo, colhendo lágrima por lágrima. Olha, achei que já tinha até morrido e de repente Deus te coloca lá, ó, renovado, para mostrar, irmãos, a glória dele. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Um exemplo que o próprio Jesus deixou para nós, irmãos.
Exemplo maravilhoso. Deixa eu separar aqui, que eu trago separadinho. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Te louvamos, Senhor Jesus. Irmãos, deixa eu ver aqui. Marcos 5. Eu quero ler Marcos 5, versículo 35, por favor. Aqui é outra passagem da Bíblia muito conhecida. Aqui a gente vai estar falando da filha de Jairo. A filha de Jairo, irmão. E aqui o próprio Senhor Jesus, ele separou aqui, 2 versículos ao meu coração para a gente entender o quão importante é a gente buscar cada vez mais esse Deus, cada vez mais a palavra. Porque, irmãos, são muito burburinho, são muitas falas. E o que a gente vem ouvindo? O que a gente tem deixado florescer em nosso coração? No versículo 35, Jairo estava ali insistindo ao Senhor, e ele estava caminhando em direção à casa de Jairo. E no versículo 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, alguns da casa de Jairo, já foi ao encontro, porque Jairo estava lá na cidade pedindo ajuda para o Senhor Jesus. A quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Ó a voz, irmãos. A tua filha já morreu. Olha a voz. Se Jairo deixasse essa voz entrar no coração dele ali, imagina, frente a frente com o Senhor Jesus, e alguém chega gritando: a filha já morreu. Quantas vezes ouvimos isso sobre a nossa vida? Você ainda vai insistir? Aquilo já morreu, não tem mais jeito. Você ainda vai insistir nesse marido? Você ainda vai insistir nessa esposa? Não tem mais jeito. Você ainda vai insistir nesse filho? Já morreu. Mas Jairo estava do lado do Senhor Jesus, e ele se manteve ali na postura. O Senhor Jesus, no 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, disse a Jairo: não temas, crê somente. Oh, aleluia. E mais uma vez, quando a gente está passando por aquele momento de tristeza, de morte, momento do zimbro, qual voz a gente tem deixado entrar no nosso coração? Porque aqui é a voz do Senhor Jesus: não temas, crê somente. Eu já glorifico ao Senhor, porque desde o início do culto foi falado: crê somente. Crê somente. Porque as vozes, irmãos, é o tempo inteiro. O inimigo sabe o que ele quer tirar de nós. Astuto, mentiroso, vingador, sorrateiro. E usa essas vozes, irmãos, para nos tirar sim dos trilhos do Senhor, para abalar a fé. Usa. E quando a gente não está debaixo dessa palavra aqui, debaixo daquele alimento, pão, que é a palavra do Senhor, e água, que é Jesus Cristo, irmãos, quando está faltando isso na nossa vida, a gente cai em qualquer palavra. A gente cai em qualquer palavra. A gente perde qualquer batalha, porque aqui é o Senhor Jesus Cristo que está dizendo: não temas, crê somente. 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Mais uma lição do Senhor Jesus eu tiro aqui para a minha vida, irmãos. Com quem estamos andando? Quem
está sentando à nossa mesa. Para quem estamos abrindo as portas. Porque aqui foi escolhido. Não temas, crê somente. E o Senhor Jesus, com aquela soberania linda, maravilhosa, fiquem todos. 3. Aqui eu vejo mais um exemplo na vida desses 3 irmãos. Pessoas que eram leais ao Senhor Jesus, pessoas que estavam dispostas a aprender mais sobre Deus através de Jesus, porque ali dentro o Senhor Jesus iria fazer um milagre. E Ele não levou qualquer um para assistir. Ele levou quem estava disposto, coração aberto, a aprender mais de Deus. Porque, irmãos, já imaginou um milagre, amiga, ali com o próprio Senhor Jesus? É para quem está com o coração aberto, amiga. Aberto, disposto a conhecer mais de Deus. E ele sabia que seria esses 3. Jesus não era mostradinho, não. Jesus podia abrir janela, porta, pôr aquela menina no meio da varanda e falar: Talita, levanta e anda. Não, irmãos, não foi para todos. Isso é uma grande lição para nós. As coisas do Senhor é escolhida sim a dedo, irmãos, porque tem preço caro. Deus deu o único filho pela minha vida e pela sua, irmãos. As coisas do Senhor tem que ter lealdade, tem que ter respeito, tem que ter interesse sim. E ali tinha no coração desses 3 discípulos do Senhor. Ele sabia que ali ia ter esse milagre. Aqueles 3 estavam ali, irmãos. Eu penso nesses 3 seguindo Jesus, esses discípulos. Irmãos, a cada passo do Senhor Jesus ia estar lá, ó. Eu quero ver tudinho. Eu quero saber tudo desse homem. Porque seria a missão deles, e o que hoje é a nossa, discípulos do Senhor, levar a palavra, buscar, conhecer, falar, irmãos. Falar, porque o poder e a glória vem do trono dele. Vem do trono dele. A gente é como aquele semeador, né? Que saiu a semear, espalha a semente. O trabalhar é do Senhor, o convencer é do Senhor, irmãos. As companhias do Senhor foi sim escolhido a dedo. Eram pessoas com temor a Deus, seriedade, companhias que queriam experiências novas com Deus. Pessoas que queriam desfrutar as coisas novas de Deus. Porque, irmãos, a gente é rodeado de pessoas sem interesse nenhum por Deus, viu? Que troca Jesus, que troca a presença de Deus, que troca a paz do Senhor por qualquer moeda, por qualquer mesa, por qualquer palco, por qualquer tela. A gente tem que estar atento. E aqui, ó, para ser escolhido a dedo pelo Pai, é postura, é buscar, é entender, porque o que ninguém tira da gente, ó, é o que a gente come aqui, ó, pão, palavras. Aleluia. Quando vem com a ladainha, a gente não precisa bajular ninguém. Não precisa, irmãos, porque as experiências da gente está aqui, ó. A gente sabe muito bem o Deus que a gente serve. A autoridade, a soberania que Ele tem. Um dos exemplos que me chamou muita atenção foi até no nosso plano de leitura, no livro de Juízes 16, irmãos. A partir do capítulo Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 4, por favor, Té. A gente vai aprender aqui um pouquinho, uma história bem bonitinha da Bíblia, que as nossas crianças lá em cima escutam muito. Sansão e Dalila. É uma historinha que para as crianças, irmãos, é muito bonitinho a gente contar. Verdade. Porque, irmãos, as crianças aprendem de uma forma que a gente conta ali lúdica, brinca com eles, irmão, mas é uma palavra, irmãos, é um tapa. É um tapa para quem está na dependência de homens, viu, amiga? Uma das historinhas que a gente mais brinca, mais conta com as crianças lá em cima, Sansão e Dalila e Jonas.
E as duas, se você ver o resumo dessa história, o contexto dessa história, irmãos, a coisa é seríssima. Verdade. Aqui a gente vai ver uma mulher que não queria nada com Deus. E estava lá Sansão brincando com fogo. Brincando, irmãos. Porque é uma pessoa que não queria compromisso nenhum com o Senhor. E eu penso comigo que mesmo assim foi abençoada. Porque a palavra diz que Sansão se apaixonou por ela. Um homem como Sansão, a gente vê uma postura, um nome grande sobre esse homem na época. Ele se apaixonou, aquela mulher tinha, como se diz, a faca e o queijo na mão para transformar aquilo em bênção. Mas ela não quis, irmãos. Ela foi lá e trocou toda essa bênção que podia ter para ela por moedas. Foi lá e fez esse trato de entregar Sansão aos filisteus. E aí, mais uma vez, aonde a gente tem sentado, irmãos, que tipo de palavra a gente tem deixado entrar no nosso coração? Mais uma vez um alerta. Porque aqui, irmãos, essa mulher fez um trato de entregar ele, e a partir do momento que ele já tinha algo ali com Deus, era um segredo da vida de Sansão ali com Deus. A navalha no cabelo. E aquela mulher, ela já fez o jogo dela. Quando que você vai me contar o teu segredo? Da onde vem a tua força? Se a gente ler a historinha, irmãos, a gente vai ver que Sansão por 3 vezes bajulou ela. Já era para Sansão ter saído fora faz tempo. Bajulou. Saia fora de bajulação, irmãos. O que é de Deus é claro. O que é de Deus é óbvio. Palavra de Deus não tem volta. Se o Senhor falou, está falado. Postura. Postura. Vai procurar a palavra, vai se aperfeiçoar para o Senhor. Não fica de bajulação. Porque aqui Sansão bajulou para ter algo que nunca era para ele. Essa mulher não era o plano de Deus para ele, mas ele queria. Ouviu Deus? A voz de Deus aqui, irmãos? Não. Ouviu a voz usada pelo inimigo, porque sabia que uma hora ele ia ceder. O ambiente influencia. Ele achando que estava dando conta aqui, ó. No 7, respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquece. Serei como qualquer outro homem. Os filisteus foram lá, arrumaram para ela o material, ela prendeu, fez uma mentirinha para ele, aí veio os filisteus, ele levantou com a força toda, ela peguei a mentira. E a lábia, irmãos, a bajulação. Porque mente para mim, fala que me ama. Em vez de sair fora, foi para a segunda mentirinha. Foi lá, no 9. Perdão, irmãos. No 11. E ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, que não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei, e serei como qualquer homem. Mais uma mentirinha, irmãos. E Deus ali livrando, Deus cuidando, e ele achando que estava no controle. Por isso que eu falo, irmãos que está aqui, fiquem atentos à bajulação e a ofertas. Deus é claro, claríssimo. Não vem com bajulação, porque as coisas do Senhor é claro. Está na palavra, está na palavra. Não está na palavra, estou correndo. Fujam da aparência do mal. A palavra já fala, fuja. Fuja da linha. Não rodeia. Fujam da aparência do mal. E estava ali, mais uma mentirinha. No 13, disse Dalila: até agora tem zombado de mim, só tem me dito mentira. E ele respondeu: se desceres 7 tranças da minha cabeça, com uma urdidura de teia, e se afirmares com pinos de tear, então me enfraquecerei, e serei como qualquer homem. Lá vai Dalila de novo. Isso tudo, irmãos, com os filisteus dentro do quarto,
tudo rodeando ali, ó, só esperando a hora certa de atacar. Uma pessoa que estava junto, que servia, a gente traz, né, para dentro da casa da gente, é um marido, é um companheiro. Uma pessoa que a alimentava, a vestia, e não estava bom. Não estava bom, irmãos. Caiu na bobeira, vou trocar. Vou lá fazer essa troca. Lá tá fácil, o prêmio vai ser maior. Então ela foi, fez mais uma vez e não deu certo. Então no 15 ela lhe disse: como dizeis que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e não me declaraste em que consiste a tua força. No 16, irmãos, importunando ela todos os dias com as tuas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Ó, irmãos, com quem estamos andando? Palavras têm poder tanto de bênção como de maldição, tanto de vida quanto a morte. Aqui a palavra diz: foi tanta insistência todos os dias que o coração desse homem se entristeceu. As suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele, irmãos. Desanimou, irmãos. Qual tipo de palavra a gente tem deixado entrar dentro da casa da gente, irmãos? É muito sério, é muito grave isso, irmãos. Porque aqui a palavra, a insistência daquela mulher sobre a vida daquele homem tomou a alma, o brilho, a alegria daquele homem. Matou a alma, gente. É muito sério isso. Porque o tipo de palavra que nos rodeia, irmãos, é o que penetra no coração. Do que a gente tem se alimentado? O que a gente tem deixado entrar sobre os nossos pensamentos, irmãos? Quando a gente está nesses momentos do zimbro, esses momentos da morte, como Jairo, desses momentos aqui, ó, ao fio da navalha, como Sansão, qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido o nosso pensamento? O que tem gritado dentro de nós? Nós temos parado para ouvir a voz do Senhor? Nós temos parado para buscar o Senhor? Às vezes a gente volta lá naquela primeira palavra em Reis, falar da vida de Elias, e muitos falam, a tristeza tomou conta. Irmãos, se não fosse aquele momento ali de tristeza, o momento do zimbro, talvez ele tinha se entregue, tinha perdido a caminhada dele com Deus. Esses momentos vêm, não é para a gente buscar homens, não é para a gente buscar tela, não é para a gente buscar status. Esse momento vem, irmãos, para a gente se deitar debaixo de um zimbro, para a gente entrar no quarto, fechar a porta e se derramar para o Senhor. Porque a palavra dele é clara. O anjo foi enviado e cuidou de Elias o tempo todo, irmãos. O anjo foi enviado ali, serviu o pão, serviu a água, e ainda deixou dormir. O Senhor Deus é tão respeitoso que Ele conhece a nossa limitação, o tempo certo de falar, o tempo certo de se calar, o tempo certo de ir para a guerra, o tempo certo de entrar na caverna. Aqui a gente está falando de um ser carne e osso como a gente, Elias. Mas no Novo Testamento a gente tem o exemplo do próprio Senhor Jesus. Irmãos, ele se ausentava da multidão. Falando as claras, ele trancava a porta do quarto e ia lá com o pai.
Ele ia lá tirar o tempo dele com o pai. Ele dizia: pai, eu estou com medo. E por que muitas das vezes, quando a gente está nessa batalha, irmãos, a gente se reprime? A gente acha que não tem o direito de deitar debaixo de um zimbro e chorar para o Senhor. A gente acha que o tempo todo a gente tem que estar armado ali, ó, na postura. Tudo tem um tempo para o Senhor, tudo. Se a gente ler mais para frente, o Senhor Jesus, Deus, Ele cuidou ali de Elias, e mais para frente Ele falou: ó, agora tu levanta que é a hora de ir. E para onde eu te enviei. E chegando lá para completar a maravilha de Deus, ele levantou quem para ajudar Elias? Eliseu estava lá. Aleluia. O Senhor Deus conhece a nossa limitação, irmãos. É a gente que tem que abrir o coração. É a gente que tem que entender essa soberania. É a gente que tem que se deitar debaixo desse zimbro e ouvir a voz do Senhor. É a gente, irmãos, porque o Senhor é o mesmo. Ele está lá no trono dele. Ele está lá no lugar dele. Ele gosta de ser chamado de pai. Ele gosta, irmãos, quando a gente convida. Senhor, a minha limitação é até aqui, eu não aguento mais. Senhor, passa lá em casa, Senhor. Senhor, cura, Deus. Eu já fiz a minha parte. Senhor, liberta, Deus. Eu já fui lá, eu fiz a minha parte. Daqui para frente eu entendo que é o Senhor. O Senhor Deus, Ele teve momentos grandes com Elias. Momento grande, irmão, como eu já disse aqui. E debaixo daquele zimbro, para o Senhor Deus, não diminuiu Elias. Não diminuiu Elias. Irmãos, eu vejo o Senhor Deus se levantando ali, cuidando do menino dele. Aleluia! E por que a gente tem medo desse cuidado, irmãos? Tem hora que a gente veste uma casca e pensa que a gente tem que dar conta de tudo. Eu vou dar conta. O Senhor me levantou ali dentro, é só eu. Eu vou lá e vou bater de frente. Irmãos, é só feridas e machucado. Porque quem transforma é Deus. Aleluia. Eu penso que é o momento de deitar no colo do Pai e falar para Ele: Senhor, eu já fiz o que o Senhor me mandou. Eu fui lá, eu orei, desceu fogo. Quem entendeu, entendeu, irmãos. Busque o Senhor Deus enquanto há tempo. Quem não entendeu, irmãos, que a gente possa continuar orando, mas é cada um com a tua cruz com Deus. Não é? Não foi isso? Não é o que o Senhor Jesus disse? Quer seguir? Pega a cruz. Pega a cruz e me siga. Tem coisas, irmãos, tem coisa não, tudo tem o tempo e tem a limitação de Deus. Cabe a nós entender. Cabe a nós ouvir essa voz. Porque se a gente não para, irmãos, não se alimenta desse pão que o Senhor nos envia, não se alimenta dessa água, que é Jesus em nossa vida, irmãos, quem morre é a gente. Quem morre é a gente. Ali já decretaram. Está fazendo o quê? A menina já morreu. O Senhor Jesus foi claro. Crê somente. Posicionamento. Crê. Somente. E como é difícil crer somente, né, irmãos? É aqui, ó, Elias, debaixo desse zimbro. Como é difícil crer somente. Deitar debaixo desse zimbro e esperar. Como dói. Mas Deus não perdeu o controle de nada em nossa vida, irmãos. Deus não perdeu o controle de nada em nossa vida. Deus estava lá, Deus cuidou de Elias, não faltou nada para Elias. Até chegou a hora que o Senhor falou: levanta-te. Como ele disse para aquela menina: levanta-te. Chegou a hora. Continua com a caminhada, Elias.
já sarei tuas feridas, já cuidei, já alimentei. É assim a nossa vida, irmãos. Eu não sei a luta que cada um de vocês passa, vocês não sabem a minha luta, como o pastor diz. Não sabemos, irmãos, a luta que cada um de nós enfrenta, o medo. Eu só sei que tem um Deus sobre a nossa vida, irmãos. Que assim como honrou na vida de Elias, assim como bradou, cuidou, deu colo, deixou o tempo dele descansar, dele dormir, é esse Deus que está sobre a nossa vida, irmãos. É Ele que está aqui nessa noite, colhendo nosso medo, colhendo as lágrimas, irmãos, colhendo os pedidos. Não deixa vozes nenhuma tirar essa presença de Deus, irmãos. Não deixa, não negocia, irmãos. Independente da luta que passamos, não negocie. Sansão perdeu porque estava ali, confiante no homem, ele estava apaixonado pelaquela mulher e ele trocou a palavra do Senhor. Ele trocou uma promessa. Ah, Sansão, mas você não me ama, você zomba de mim. E a alma se duvidou-se. A alma dele ali, não estava firmada no Senhor. Porque ele se duvidou-se ali, Estava claro. Honra a Deus ou honra Dalila. Estava na mão dele, irmãos. Tem opção que vem na nossa mão, irmãos. Com toda a clareza de Deus. Precisou Sansão, no final disso, reconhecer, irmãos, na calamidade. A gente conhece a história de Sansão. Para ele reconhecer o erro dele. E através dessas histórias, irmãos, a gente toma como exemplo na nossa. Cuidado com negociações, irmãos. Promessa do Senhor a gente não negocia. Palavra do Senhor a gente não negocia. Está duvidoso? Cai fora. Tem que bajular? Cai fora. Cai fora, porque confiança, irmãos, tem que ser no Senhor, soberano Deus da nossa vida. Estejamos atentos à voz de Deus, irmãos. Atentos à voz de Deus, porque muitas das vezes a gente está ali posicionado, a gente está ali servindo, irmãos. A vontade da carne, isso aqui, Sansão, serviu a carne e morreu. Busca a palavra do Senhor. Vá para debaixo desses ímpios sem medo, se precisa, irmãos. Se derrame. Vá para dentro do quarto, fecha a porta e busque esse Deus em secreto. Para se encher dele e entender a palavra dele, irmãos. Não os burburinhos que as pessoas falam para nós. Porque a experiência com Deus é aqui, irmãos. Não negocia. A palavra de Deus está servida em nossa vida. Isso aqui, é o pão e a água, para a gente poder descansar. Pão e a água. Pão, palavra. Se está na palavra, está na intimidade com Jesus. Se está buscando a palavra, o pão, não tem como não estar pertinho de Jesus. Não tem como estar passando sede. Não tem como estar caindo em lábia. Não deixa o mundo tirar o que o Senhor já decretou sobre a tua vida, meus irmãos. Não se engana. A palavra do Senhor Jesus, ela não deixa engano. Ela não divide. A palavra do Senhor, ela é clara. Ela vem para trazer vida. Não para declarar morte, como falaram aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria chamar a Clédia, que eu separei um louvor, irmãos. Aproveita esse momento, fecha os olhos, irmãos, se derrame aos pés do Senhor. Eu não sei que os irmãos passou para chegar até aqui, mas eu sei, irmãos, que é o cuidado desse Deus. É Ele que tem alimentado, é Ele que tem dado o pão, a água, que hoje a gente está aqui. Porque se fosse pela nossa carne, irmãos, a gente não consegue, não. A gente não teria força para chegar até aqui. Como somos agraciados e cuidados por esse Deus, irmãos. Porque muitos queriam estar aqui e não tiveram a chance. Não vai ter essa palavra novamente.
Essa palavra foi separada para mim e para cada um de vocês, irmãos. Estejam atentos. Não negocie a palavra do Senhor. Não tenha medo de se derramar aos pés do Senhor, porque o próprio Jesus nos ensinou: entra, feche a porta, que o Pai que te vê no secreto te recompensará. Recompensa. O Senhor Deus não deixa faltar o pão e não deixa faltar a água. Aleluia. Não deixa faltar o pão e não deixa faltar a água. Cabe a nós, irmãos. Cabe a nós recolher esse alimento dado por Deus todos os dias. Oportunidade, pão, a palavra, a água, Jesus. Todos os dias Deus tem dado sobre a nossa vida essa graça, essa oportunidade de novo e de novo, de recolher esse alimento dele por nós todos os dias. O pão e a água. Cabe a nós, irmãos, se posicionar e segurar essa bênção vinda do trono do Senhor por nós. Assim como Sansão não teve o amanhã. Negociou. Ele pagou o preço, vem as consequências, meus irmãos. Então, que possamos estar atentos, irmãos. Que nada nos tire a presença do Senhor. Que nada nos tire, que o Senhor já entregou em nossa mão. Já foi pago. Não podemos, irmãos, cair nessa cilada de negociação, nessa cilada de palavras contra. Se o Senhor entregou em nossa mão, Ele confia, Ele honra. E Ele nos entrega todos os dias esse pão e essa água, mesmo Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Feche os seus olhos, irmãos. Aproveite esse momento. Escuta a palavra desse louvor, irmãos. Que possa, irmãos, entrar no coração de cada um. Que possa frutificar, enraizar a palavra do Senhor no coração de cada um dos irmãos. Aproveita, irmãos, esse momento para orar. Se entregue mesmo ao Senhor, irmãos. Derrama, Senhor. Derrama, Pai, o teu cuidado sobre nós, Jesus. Te louvamos, Deus. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor. Ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Uma voz, Senhor, vê surgir o universo, tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua. Todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua.
Te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Solta, Pai, o nosso coração, Senhor. Nos ensina, Pai, a sermos dependentes de Ti, Jesus. Nos ensina, Pai, a dependermos, Pai, do Teu colo, do Teu cuidado, Senhor Jesus. É isso que te pedimos, Senhor. Que não nos falta, Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Aqui, Pai, eu vivo, se eu te ouvir, Pai, continua, Pai, cuidando, Pai, livrando, Senhor Jesus. Continua, Pai, nos renovando, Pai, a cada manhã, Senhor. Sabemos, Pai, confiamos no Senhor Jesus. Sabemos, Jesus, a necessidade, Pai, que temos, Senhor, deste Teu alimento, Pai, do Teu pão, Senhor, da Tua água sobre nós, Jesus. Derrama, Pai, sobre nós esse alimento, Senhor Jesus. Estamos, Pai, nos colocando, Senhor, muitas das vezes, Pai, debaixo desses zimbros, Senhor Jesus. Confessando ao Senhor a nossa limitação, a nossa dor, Pai. Nos pegue no Teu colo, Senhor, como Pai. Cura, Senhor Deus, feridas que só o Senhor conhece, Pai. Só o Senhor sabe, Jesus, os medos, os traumas que passamos, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Pai, com a Tua graça e a Tua misericórdia nos acolher, Jesus. Derramar sobre nós, Senhor, o Teu cuidado, Senhor Jesus. Desperta em nós, Pai, a vontade, Senhor Jesus, de nos levantarmos, Deus, e buscarmos esse alimento, Pai, que o Senhor gera para nós todos os dias, Senhor. Esse pão, essa água, Senhor, até aqui o Senhor não nos deixou faltar, Pai. Se estamos aqui, Pai, é porque estamos debaixo da Tua graça, Senhor. É porque estamos debaixo deste Teu cuidado, Senhor. Muito obrigada, Pai, por este culto, por cada palavra aqui falada, Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus. Eu já te louvo, Senhor, e exalto ao Teu nome, Pai. Glorifico por essa oportunidade, Senhor Jesus. E as palmas louvam ao Teu santo nome, Deus. Aleluia. Pastor. Glória a Deus. Deus abençoe você que me assistiu. Dani, recebe o seu milagre. Viu? Deus está cuidando de você. Continue crendo na palavra. Vocês todos têm assistido. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome